Disciplina por si só não mantém resultado, porque não mantém uma consistência dentro daquela rotina ou planejamento que você cria para poder gerar conteúdo. A maioria das pessoas que vai gerar conteúdo para as redes sociais acaba pecando nesse detalhe. Acredita fielmente que a consistência e a disciplina é o que realmente vai manter o conteúdo funcionando. Só que esquece que antes de você ter consistência e você ter uma disciplina, você precisa ter primeiro a decisão. Você precisa tomar a decisão de fazer. Porque quando você toma a decisão de fazer, o que vai automaticamente acontecer? Você vai fazer um planejamento. Só que aí, quando você faz o planejamento, às vezes você grava 1, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ou até 2 semanas, 1 mês, e aí você não consegue manter a disciplina da postagem, a disciplina da gravação de conteúdo. Aí você não consegue manter o ritmo e aí você perde a consistência. E quando você perde essa consistência, acaba sendo porque você não criou um limiar de hábito mínimo. Eu tô trazendo um conceito aqui chamado de lógica do hábito mínimo, que Gilles Stephan, ele colocou e habituou o nome, né, de mini hábito. O que é o mini hábito? E aí tem vários autores que trabalham inclusive sobre isso. E quando a gente fala do mini hábito, a gente está falando de construir algo real, palpável. Eu vou colocar como um exemplo aqui, você que quer começar a tomar água em jejum todos os dias. A maioria das pessoas que já tomam água em jejum tomam mais de 500 ml, 1 litro de água em jejum. E aí você quer começar por esse mesmo parâmetro. Você quer começar tomando 1000 ml de água, 500 ml de água. Só que você não pressupõe, não entende que o seu organismo não está preparado, que a sua rotina de ingerir o próprio líquido não está condicionado a tomar 1000 ml de água, porque aquela pessoa que já está nesse nível, ela se preparou para chegar lá. Ou você pode até encontrar aquele coleguinha que toma 1 litro de água e fala: ah, eu já comecei tomando 1 litro. Só que a gente tem que começar a entender e compreender que cada pessoa, cada ser humano é diferente. E você não é diferente disso. Você também tem o seu tempo, você também tem o seu momento, você teve toda uma experiência de vida que você não pode simplesmente anular porque você quer começar a tomar 1000 ml de água. Você precisa se condicionar, entendendo os seus limites corpóreos e entendendo a sua biologia. Então, como é que você vai criar um hábito de tomar água todos os dias em jejum? Começando com 100 ml, com 50 ml. Você vai criar o hábito de fazer a ação. Veja só, quando a gente fala aqui de colocar 50 ml, 10 ml, não se trata de quantidade. Se trata de repetir essa ação todos os dias, ou seja, criar um mínimo. Lógica do hábito mínimo. Entende? Você não precisa ir e já fazer muito de uma vez. Você não precisa partir para o complexo. Você pode partir por mínimo. E aí você pode me perguntar: Vanessa, mas o que isso tem a ver com a gravação de conteúdo? Porque quando você vai gerar o conteúdo para as redes sociais, novamente, você vê o coleguinha que já começa com a grande infraestrutura, ou você começa a acompanhar pessoas que são inspirações para você, e você já vê que ela já grava dentro de uma estrutura grande, e muitas vezes com edições de vídeo longo, com super produção, e olha só, você não tem que começar assim. Ok, se você tiver equipe para começar nesse formato, excelente, mas você necessariamente não existe em nenhum lugar, nenhum manual falando que você tem que começar assim. Porque não é uma receita, é o início, é como você tem que fazer, e aí você tem que se adequar à sua realidade. E quando a gente fala de adequar à sua realidade, muitas vezes você vai ter que gravar só com um celular e fazer uma edição básica, porque às vezes você não paga uma ferramenta de edição que consegue fazer edições premium. E levar também em consideração que os conteúdos que com menos edição agora está sendo muito mais bem aceito pelas redes. Então, o que é o básico? É você colocar uma boa iluminação, verificar o som, limpar a câmera antes de gravar. Quantas pessoas começaram a gravar com a câmera ruim, com o ambiente improvisado?
Entende? Então, todo esse processo você precisa pensar dentro do seu ambiente, dentro da sua realidade. O coleguinha é interessante para você pegar ideias. Aquela pessoa que você admira, que é seu referencial, é interessante para você poder olhar o que dá certo com ele, para você estudar, para você ver como que ele se desenvolve a fala. Mas você não precisa copiar todos os aspectos. Você tem que fazer um papel que eu acho fundamental e que eu acredito que é isso que muda, não só para uma gravação de conteúdo, mas dentro de qualquer ambiente que você esteja, que se chama adequação. Você precisa começar a adequar aquilo que você quer falar, aquilo que você quer produzir dentro da sua realidade. Por que que isso é tão importante? Porque se você não fizer isso, você vai produzir conteúdo por um período e depois você para, você trava. Por quê? Porque o mínimo viável deixa de ser viável. E aí você começa a depender de motivação. Então, e a motivação, hoje você pode acordar motivado, amanhã você já não acorda. Então, você depender de uma consistência, de um planejamento que você cria, e aí você cria um hábito, é muito diferente de você fazer esporadicamente, que é quando você tiver vontade. Ah, hoje eu acordei inspirado, hoje eu vou gravar. Ah, hoje eu tô na bad, não vou gravar. Aí você não tem conteúdo pronto para postar, você já vai furando a bolha. E aí você já vai perdendo a sua consistência. O que gera isso no final? Desistência. Por quê? Porque você perde a motivação. E aí acontece 3 movimentos. O primeiro é que o algoritmo não vai conseguir validar você como um criador de conteúdo, ou seja, vai começar a sempre desconfiar quando você postar algo, porque você não tem uma constância e uma consistência. O terceiro, o público que começa a te acompanhar para ver aquele conteúdo que você está gerando, fala, ele posta toda terça-feira, ou ele posta toda quarta, ou ele posta todos os dias, vou ficar acompanhando. Aí ele vai na primeira semana, você não posta nada. Então ele começa a desistir de você. E o terceiro é que quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente faz, mais a gente melhora. E aí você perde esse time, porque aí você vai ter que começar tudo de novo. Aí vem a frustração, porque o seu cérebro entende que você não está entregando aquela tarefa e que você pode sempre adiar. Aí você começa a fazer o quê? Procrastinação. E a procrastinação, ela vem sempre armada de uma desculpa. Então para de arrumar desculpa para si e começa a fazer uma lógica do hábito mínimo. O hábito mínimo, ele pode ser algo que você acha assim que, cara, não vai dar certo, porque você não começa às vezes ver resultado imediato. Mas já ouviu aquele ditado popular? É de grão em grão que a galinha enche o bico? O hábito mínimo é da mesma forma. Ele é igual. Você vai começar a fazer e executar ações que com um determinado tempo ela se torna consistente. Então aí você começa a enxergar o resultado. Se você for malhar hoje, você já vai ver resultado no seu corpo, no seu organismo? Claro que vai, você vai suar às vezes. Mas o resultado do músculo, esse não vai aparecer hoje. Ele vai ter que ter uma demanda de exercício para fortalecer aquele músculo que você quer. Então ele vai demorar uns dias para aparecer. Ou seja, ele é um hábito mínimo que é dentro do seu próprio organismo, que você não percebe de imediato, mas o que acontece? Com o passar do tempo, você já começa a ver os efeitos e resultados. Melhor disposição, o músculo começa a aparecer, você começa a melhorar a sua memória, você começa a ter mais energia para realizar aquelas atividades que você tinha preguiça. Do Giza. Um mini hábito é um comportamento positivo muito pequeno, que você se esforça a praticar todos os dias. Sua natureza de ser pequeno demais para falhar o torna indestrutível e é a prova de falta de motivação. Esse é o Stephen Gilzer, ele fala isso justamente no livro Mini Hábitos, como alcançar grandes resultados com um mini esforço. E isso aí é importante porque quando a gente pensa que tem que ser pequenos, os esforços são tão pequenos que ele se torna insignificante para você falhar. Então você tomar 50 ml de água, ele é um esforço tão mínimo que você acaba não tendo desculpa do seu próprio organismo para não tomar. Ou seja, você acaba realizando ele. Então, por isso o cuidado do mini hábito que o Stephen traz é justamente essa proporção que eu venho falando para vocês, que é o quê? Quando eu for gravar, eu não preciso gravar 50 minutos, 1 minuto, eu posso gravar 10 segundos.
E entende? Você pode começar gravando 10 segundos, mas Vanessa, o que eu faço com 10 segundos de fala? Você fala a sua profissão, seu nome e coloca um vídeo depois. Você fala o que você faz, você fala o que você vende. Em 10 a 15 segundos é o que a gente chama do pitching de venda. O pitch de venda ele tem que ser rápido. Então, você começar a decorar, aprender e entender exatamente aquilo que você precisa para poder fazer um pitch de venda dentro de 10 a 15 segundos. E aí você grava 10 a 15 segundos e aí coloca um vídeo. Entende? Isso aí é um treinamento. Ah, Vanessa, mas eu vou gravar todo dia isso? Não, mas esse é um começo. Lembra? Vamos começar? Esse aqui é só o primeiro vídeo que vem dessa série que a gente vai produzir, voltada justamente para o posicionamento digital. É aqui que a gente está chamando do conteúdo todo dia, porque o conteúdo ele está à sua volta. Nunca deixa de prestar atenção nisso. Às vezes você precisa mudar a lente, mudar o olhar e olhar novamente para o ambiente que você vai encontrar o seu conteúdo aí. Então, não existe um momento ideal, portanto, vá nessa. Se esse conteúdo aqui está fazendo sentido para você, já curta, comenta, manda para aquela pessoa que precisa aprender sobre isso.